Imagine entrar em uma loja de luxo, olhar algumas peças e perceber que está sendo completamente ignorado. Você tenta chamar a atenção de um vendedor, mas recebe apenas olhares frios e desinteressados. Agora, imagine que essa situação acontece não com qualquer pessoa, mas com uma das maiores estrelas do futebol mundial, Vinícius Júnior. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Um empresário milionário, dono de uma renomada loja de grife, acostumado a atender clientes da elite, não reconheceu o jogador e acabou cometendo um erro que custaria caro. Afinal, ele não apenas perdeu uma venda valiosa, mas também manchou a reputação de seu estabelecimento ao tratar com indiferença alguém que poderia ter se tornado um de seus melhores clientes. Mas como isso aconteceu? E o que levou o empresário a cometer esse deslize? Para entender essa história, precisamos conhecer um pouco mais sobre ele e sua visão seletiva de quem merece ou não ser bem atendido em sua loja de luxo. O dono da loja de luxo era um empresário bem-sucedido, conhecido por seu olhar exigente e seletivo para os clientes. Seu estabelecimento, localizado em uma das áreas mais sofisticadas da cidade, era frequentado por magnatas, celebridades e pessoas da alta sociedade. Ele havia construído sua fortuna não apenas vendendo produtos exclusivos, mas também cultivando uma imagem de exclusividade. Para ele, nem todo mundo merecia seu tempo ou atenção. Apenas aqueles que aparentavam poder gastar grandes quantias sem hesitação. Dentro da loja, tudo era pensado para impressionar. Móveis sofisticados, vitrines impecáveis e um atendimento altamente personalizado. Mas havia uma regra não escrita. Clientes que não demonstravam claramente seu status eram frequentemente ignorados ou tratados com descaso. Funcionários eram treinados para identificar clientes promissores apenas pelo modo como se vestiam ou pelo carro que dirigiam ao chegar. E foi exatamente essa mentalidade que fez com que o milionário cometesse seu maior erro. No dia em que Vinícius Júnior entrou na loja, sem roupas de grife chamativas ou qualquer ostentação, ele foi imediatamente classificado como alguém fora do padrão dos clientes da loja, sem saber que tinha diante de si um dos maiores jogadores do mundo. O empresário e sua equipe simplesmente o ignoraram. Mal sabiam eles que estavam prestes a descobrir da pior maneira possível o quão errada essa atitude poderia ser. Naquela tarde, Vinícius Júnior entrou na loja de luxo sem alarde. Vestia um conjunto esportivo confortável, tênis simples e um boné discreto. Para quem não acompanha futebol, ele poderia facilmente passar despercebido como um jovem qualquer, sem sinais visíveis de riqueza ou status. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim que passou pela porta, notou algo estranho. Ninguém veio atendê-lo. Os vendedores, que normalmente se apressavam para receber clientes de alto nível, sequer levantaram a cabeça para cumprimentá-lo. Alguns olhares de soslaio foram lançados em sua direção, avaliando-o rapidamente e descartando-o como um comprador em potencial. Vini Júnior caminhou até uma vitrine onde estavam expostas algumas peças exclusivas e começou a observá-las com interesse. Esperou alguns instantes, na expectativa de que alguém viesse perguntar se precisava de ajuda. Nada. Enquanto isso, ao lado dele, um casal elegantemente vestido era atendido com sorrisos e cortesia pelos funcionários. O jogador franziu a testa, percebendo o que estava acontecendo. Mas ao invés de sair imediatamente, decidiu testar a situação. Aproximou-se de um dos vendedores e perguntou sobre um relógio caro exposto na vitrine. O funcionário, sem disfarçar o desdém, respondeu com frieza, como se quisesse encerrar a conversa o mais rápido possível. Esse modelo é bem exclusivo, senhor. Talvez possamos encontrar algo mais acessível para você. A reação de Vini Júnior foi de surpresa, mas ele manteve a calma. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um outro funcionário se aproximou e, sem cerimônia, sugeriu: "Temos lojas mais populares aqui perto. Talvez encontre algo mais no seu estilo." Mal sabiam eles que, naquele exato momento, estavam afastando não apenas um cliente milionário, mas um dos atletas mais bem pagos do mundo. No entanto,
Tudo mudou quando um fã dentro da loja reconheceu o jogador e fez algo que deixou todos de boca aberta. Vinícius Júnior respirou fundo ao ouvir as palavras do vendedor. Ele já havia enfrentado situações de preconceito antes, mas ainda se surpreendia com a maneira como algumas pessoas julgavam os outros, apenas pela aparência. Sem perder a compostura, ele sorriu de leve e voltou a observar a vitrine, como se ignorasse o tratamento frio. Mas, por dentro, já sabia que aquela experiência dizia muito mais sobre a loja do que sobre ele. Enquanto isso, do outro lado da boutique, o dono da loja conversava animadamente com um casal bem vestido, oferecendo atendimento personalizado e mostrando as peças mais exclusivas. Ele estava acostumado a lidar com clientes que ostentavam riqueza de forma óbvia. Relógios, cravejados de diamantes, ternos sob medida, bolsas de grife caríssimas. Para ele, essas eram as pessoas que mereciam ser tratadas como prioridade. Já Vinícius Júnior, com seu estilo casual e despretensioso, parecia invisível. Nenhum funcionário se ofereceu para mostrar os produtos. Ninguém fez questão de explicar os detalhes das peças que ele olhava. Quando o jogador pegou um dos relógios mais caros e o examinou com atenção, um dos vendedores deu um passo à frente, pronto para intervir, mas não para ajudá-lo, e sim para garantir que ele não causasse problemas. O clima ficou desconfortável. Ele sabia que estava sendo julgado sem que ninguém ali tivesse ideia de quem ele realmente era. Mas antes que pudesse tomar uma decisão sobre o que fazer, um detalhe mudou completamente o rumo da história. Do outro lado da loja, um jovem cliente arregalou os olhos ao vê-lo e, sem hesitar, exclamou animado: "Caraca, é o Vini Júnior!" O silêncio tomou conta do ambiente. Todos, funcionários, clientes e até o próprio dono da loja, se voltaram para o jogador. De repente, os olhares de desprezo se transformaram em expressões de surpresa e até mesmo arrependimento. O milionário percebeu, tarde demais, que havia cometido um erro grave. Agora, desesperado para corrigir a situação, ele precisava agir rápido para tentar reverter o estrago que tinha acabado de causar. O grito do jovem cliente ressoou pela loja, transformando completamente o ambiente. Os funcionários que antes ignoravam Vinícius Júnior agora o observavam com expressões de espanto. O dono da loja, que até aquele momento o via como um cliente irrelevante, sentiu um frio na espinha ao perceber que tinha acabado de cometer um erro grave. O jovem fã não perdeu tempo. Com os olhos brilhando de empolgação, pegou o celular e se aproximou do jogador. "Vini, sou muito seu fã. Posso tirar uma foto com você?" Perguntou sem esconder a admiração. Vinícius sorriu com simpatia e aceitou o pedido, posando para a selfie. Enquanto isso, os outros clientes começaram a notar a situação. Murmúrios surgiram entre os presentes, alguns pegando o celular para pesquisar e confirmar que, sim, aquele jovem vestido de maneira casual era um dos maiores jogadores de futebol do mundo, estrela do Real Madrid e da seleção brasileira. Foi nesse momento que o empresário percebeu o tamanho do equívoco que havia cometido. O mesmo homem que minutos antes ignorava Vini Júnior, agora sentia uma necessidade urgente de reparar sua falha. Seus olhos se arregalaram e ele trocou olhares aflitos com seus funcionários, que também começaram a se mexer, tentando encontrar uma forma de se redimir. Sem perder tempo, o milionário se aproximou rapidamente, agora com um sorriso forçado no rosto, tentando parecer acolhedor. "Senhor Vinícius, que honra tê-lo aqui. Me perdoe pela nossa distração. Não o reconhecemos." De imediato. "Por favor, permita-me oferecer um atendimento exclusivo." Os vendedores que antes ignoravam o jogador mudaram instantaneamente de postura. Agora, o tratavam como se fosse a pessoa mais importante da loja. Um deles até puxou uma cadeira, oferecendo para que ele se sentasse com conforto enquanto mostravam os produtos mais caros. Mas o estrago já estava feito. Vini Júnior observou a movimentação com um olhar tranquilo, mas era impossível não notar a ironia da situação. Ele não precisava provar nada a ninguém. Seu nome, sua história e seu sucesso falavam por si, e agora estava prestes a dar uma resposta que ninguém ali esperava. O empresário milionário, agora visivelmente nervoso, tentava recuperar o tempo perdido.
Seu tom de voz, antes indiferente, agora era exageradamente cordial. Senhor, Vinícius, que falha imperdoável da nossa parte. Por favor, permita-me pessoalmente apresentar nossa coleção mais exclusiva. Temos relógios de edição limitada, peças raríssimas que só oferecemos para clientes VIP como o senhor. Os vendedores, que minutos antes ignoravam o jogador, agora disputavam espaço ao redor dele, cada um tentando ganhar sua atenção. Um deles apressou-se em abrir uma vitrine, tirando de lá um relógio incrustado de diamantes. Outro pegou uma seleção de acessórios exclusivos, enquanto um terceiro oferecia um drink especial, algo reservado apenas para clientes que gastavam fortunas na loja. O clima havia mudado completamente. De um desconhecido descartado pela aparência, Vinícius Júnior agora era tratado como uma celebridade importante, mas ele não parecia impressionado. Com calma, o jogador pegou um dos relógios e analisou com atenção. Era de fato uma peça valiosa. Ele girou o acessório entre os dedos, sentindo o peso do ouro e o brilho das pedras preciosas. O dono da loja, ansioso, acompanhava cada movimento, esperando que aquele momento fosse sua redenção. Se Vini Júnior decidisse comprar algo, talvez ele pudesse apagar a gafe e transformar a história em um caso de sucesso. Mas o jogador apenas sorriu e devolveu o relógio ao vendedor. Depois, se levantou e olhou diretamente para o empresário. Obrigado pela atenção. Agora, mas sabe qual é o problema? Eu prefiro comprar em lugares onde sou bem tratado desde o momento em que entro, não só depois que me reconhecem. O silêncio foi imediato. O empresário perdeu o sorriso. Os funcionários se entreolharam, sem saber como reagir. Eles haviam tentado consertar a situação, mas agora percebiam que já era tarde demais. Sem dizer mais nada, Vinícius Júnior se virou e começou a caminhar em direção à saída. Mas antes de deixar a loja, um detalhe fez a cena ficar ainda mais marcante. O silêncio na loja era quase ensurdecedor. O dono do estabelecimento, que segundos antes estava confiante de que poderia reverter a situação, agora estava paralisado. Os vendedores que antes ignoravam Vinícius Júnior olhavam para ele sem saber o que fazer. Nenhum desconto, tratamento, VIP ou tapete vermelho poderia apagar o que já havia acontecido. Vini Júnior caminhou calmamente em direção à porta, mas antes de sair, fez uma pausa e olhou ao redor. O jovem fã que havia reconhecido o jogador ainda estava ali, segurando o celular, acompanhando tudo de perto com um misto de surpresa e admiração. Foi então que Vinícius sorriu e fez algo inesperado. Ele se virou para o garoto e perguntou: "Você gostou daquele relógio?" Apontou para a vitrine onde estava o modelo que ele havia segurado momentos antes. O menino, ainda sem acreditar que estava interagindo com seu ídolo, acenou afirmativamente com a cabeça, sem conseguir dizer uma palavra. Vini Júnior então chamou um dos vendedores, o mesmo que havia sido indiferente com ele no início, e sem dar espaço para rodeios disse com tranquilidade: "Eu vou levar esse relógio, mas não para mim. Quero que você embale bem bonito, porque esse presente é para ele." A expressão do empresário e dos funcionários foi impagável. O jogador, que poderia ter comprado qualquer peça da loja para si, escolheu fazer um gesto de generosidade para um de seus fãs, alguém que o reconheceu e o tratou com respeito desde o início, ao contrário da própria equipe da loja. O garoto ficou sem palavras, com os olhos brilhando de emoção. "Sério, eu nem sei o que dizer. Muito obrigado, Vini", exclamou, quase sem acreditar no que estava acontecendo. O dono da loja tentou intervir, forçando um sorriso. "Senhor, Vinícius, podemos preparar uma embalagem especial para o senhor, talvez até oferecer um desconto exclusivo." Mas o jogador apenas ergueu a mão, cortando a tentativa de bajulação. "Não precisa. Já está bom assim." Depois que o relógio foi devidamente embalado e entregue ao jovem fã, Vini Júnior deu um último olhar para o empresário e disse: "Dinheiro não compra respeito. A gente vê quem realmente é profissional na forma como trata as pessoas, não na forma como corre atrás delas quando percebe que tem dinheiro." E com essas palavras, ele deixou a loja. O empresário ficou para trás.
vendo não apenas um dos maiores jogadores do mundo sair do seu estabelecimento sem gastar um centavo, mas também carregando a lição mais cara de sua vida. A porta da loja se fechou, e o dono do estabelecimento permaneceu parado sem reação. Ele tinha acabado de perder não apenas uma venda milionária, mas também uma oportunidade de mostrar que sua loja realmente valorizava todos os clientes, independentemente de como eles se vestiam ou aparentavam ser. Seus funcionários, que antes seguiam a lógica de julgar apenas pela aparência, agora trocavam olhares constrangidos, percebendo o impacto do que haviam feito. Lá fora, Vinícius Júnior caminhava tranquilo, ao lado do jovem fã que ainda segurava o pacote com o presente que acabara de ganhar. O menino estava visivelmente emocionado. "Cara, eu nunca vou esquecer isso. Obrigado de verdade." Vini sorriu e respondeu de maneira simples, mas marcante. "Nunca esqueça. Respeito não se compra, se conquista." E as pessoas sempre mostram quem realmente são, na forma como tratam os outros. Essa história nos ensina muito. Quantas vezes já vimos ou até vivemos algo parecido? Quantas pessoas julgam os outros apenas pelo que vestem, pelo que dirigem ou pelo dinheiro que aparentam ter? O erro do empresário não foi apenas não reconhecer Vinícius Júnior. O verdadeiro erro foi tratar alguém com desprezo, sem nem ao menos conhecer sua história. O respeito e a empatia deveriam vir antes do status, porque no final das contas, o que realmente fica não é o valor do que compramos ou vendemos, mas sim a forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. E você? Já passou por uma situação em que foi tratado diferente por causa da aparência? Se estivesse no lugar de Vinícius Júnior, o que teria feito? Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para que mais pessoas possam conhecer histórias que transformam vidas.